Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos mais uma aulinha de Direito do Consumidor, uma aula curta, tá? Uma aula que você vai ter mais trabalho depois para fazer a leitura de alguns pontos mais específicos, mas aqui a explicação é bem objetiva, é bem rápida, onde a gente vai falar do quê? Dos direitos, voltando aqui, ó, direitos básicos do consumidor, tá? Artigos 6 e 7º do CDC. Eles aparecem bastante em prova, todos eles aparecem com bastante frequência, tá? Isso daqui, gente, por que eu disse que o teu trabalho é maior do que o meu? Porque aqui é muita leitura de texto de lei, então não faz sentido eu tomar teu tempo e ficar lendo para você. Então eu te deixo os dispositivos aqui para você fazer a leitura e vou destacar o que é mais importante para a gente, tá? Então, direitos básicos do consumidor. Proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, tá? Então é uma lógica de proteção à saúde e segurança. Essas seriam as palavrinhas-chave. Então, por exemplo, tá? Eu me lembro aqui quando eu fui montar o meu estúdio, tá? A gente monta estúdio, o professor faz tudo, né? O professor faz a bancada, o professor prepara a aula, ajusta a luz, faz tudo, né? A gente se vira nos 30 aqui. E uma das etapas era colar algumas, como é que eu posso dizer? Espuma para evitar a reverberação, o eco. Basicamente é isso. E aí tem uma cola especial para colar isso na parede. Tem uma cola específica. Uma cola muito forte, um cheiro muito forte e está escrito gigantesco lá, olha, inalar isso aqui pode te levar à morte. Então use máscara, use proteção, deixe o ambiente aberto, circulando o ar. Ou seja, é um produto perigoso? É. Não tem problema vender o produto perigoso, né? É como vender uma faca. É óbvio que ela é perigosa, mas eu tenho que eu tenho que ser alertado disso. Eu tenho que ser protegido desses riscos. Então ele não pode me dar um produto que se eu inalar eu posso vir a óbito e não me avisar disso. Então por isso ele me avisou. Beleza? Aí o segundo direito básico do consumidor. Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e igualdade nas contratações, tá? É uma lógica de que o raciocínio da lei aqui é educar os consumidores e buscar sempre que possível as igualdades nas contratações, tá? Por essa lógica das igualdades é que muitas vezes eu tenho um tratamento desigual do consumidor para deixá-lo numa situação de igualdade. Sabe aquela lógica de tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades? Essa é a lógica aqui. Por isso que muitas vezes o consumidor aparentemente está sendo beneficiado. Esse benefício, esse tratamento desigual é para deixá-lo numa situação de igualdade, tá? Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como os riscos. Basicamente, é o direito à informação. E olha o que eu coloco em vermelho. Deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Não se preocupa com esse regulamento aqui para a tua prova, que justamente vai envolver lá os direitos da pessoa com deficiência, que para consumidor não tem relevância. Mas basicamente é o seguinte, eu tenho que ser informado. Já notou quando você compra um produto, nota fiscal ele descreve o que você gastou, o que é produto e o que é tributo? Faz parte disso daqui. Beleza? Tá? O quarto, a proteção contra publicidade enganosa e abusiva, tá? Basicamente é esse direito e claro, né? Todos os métodos coercitivos, comerciais, desleais, práticas e cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos ou serviços. Então a ideia é direito do consumidor ser protegido de publicidade que vem enganar. Por exemplo, o Ministério Público pode propor uma ação para que determinada publicidade seja retirada dos meios de comunicação, justamente para proteger o consumidor contra isso daí, tá? Inciso 5º, um dos mais importantes, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Isso aqui é o mais importante, sabe por quê?
No direito do consumidor, quando você tem uma cláusula que sacaneia o consumidor, quando você tem uma situação que torna muito oneroso para o consumidor, a ideia é manter o contrato, mas revisando essa cláusula. Diferente do direito civil, que muitas vezes vai lá e rescinde o contrato, declara nulidade. Aqui não, vão manter. Ó, o consumidor se comprometeu com uma coisa que ficou muito oneroso para ele. Vamos rescindir? Não, vamos manter o contrato, tornando isso equilibrado de volta. Então há uma grande flexibilidade aqui nas revisões. Com base nesse fundamento aqui, é que você teve diversas ações judiciais que tramitaram por muito tempo no judiciário de ações de revisão de contrato em várias relações de consumo, justamente com base nesse raciocínio aqui. Eu tenho um contrato, eu sou consumidor, eu quero consumir, eu quero pegar o produto, eu quero pegar o serviço, mas ficou muito ruim para mim, muito caro, muito oneroso. Opa, vamos reequilibrar isso daqui, vamos revisar a cláusula sem problema nenhum, tá? Aqui, ó, o inciso 6º, né, a ideia de prevenção e reparação de danos, também é direito básico do consumidor. É por essa razão que você tem lá as ações judiciais indenizatórias, reparatórias, assunto sempre importante para a segunda fase numa peça, tá? É direito básico do consumidor acesso aos órgãos judiciários e administrativos. Vamos dar um exemplo? Sim. Acesso a um órgão judiciário. Você pode ali buscar, né, por exemplo, uma pretensão em juízo para receber o teu dinheiro de volta numa compra que não deu certo, para consertar um produto que veio com defeito, para rescindir o contrato, para resolver um problema, mas também pode fazer isso por meio administrativo, né? Vamos lembrar aqui, ó, do PROCON. O PROCON seria um exemplo clássico deste órgão administrativo aqui. E o inciso 8º, o outro, que é o mais importante de todos eles também, junto com o inciso 5º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. Gente, é ou, tá? Não precisa dos dois. Professor, o que é verossímil? As alegações parecem verdade. Ponto. É isso. E hipossuficiência? Cuidado, isso cai muito em prova. Professor, hipossuficiência é a mesma coisa que vulnerabilidade? Não. Vulnerabilidade é questão de direito material. Hipossuficiência é questão de processo, tanto que ele fala se no processo civil, tá? Então, o consumidor, em regra, ele é sempre vulnerável, tá? Por ser consumidor, ele é vulnerável, ele sempre é mais fraco. Agora, dentro do processo, se essa fraqueza se verificar mesmo, dentro do processo, ele se torna hipossuficiente. Então, todo consumidor hipossuficiente também é vulnerável, mas nem todo vulnerável é hipossuficiente. Então, a vulnerabilidade já existe por ser consumidor. A hipossuficiência está dentro do processo, tá? Vou imaginar o seguinte: eu, Guilherme, frente a uma empresa que vende computador, sou vulnerável, sou porque eu não entendo nada de informática. Chega dentro do processo, na hora de produzir a prova, continua a mesma coisa. Eu não entendo absolutamente nada de computador, então eu continuo sendo hipossuficiente na discussão, na produção da prova, naquele processo. Agora imagine um surfista profissional que compre a sua prancha. Ele é consumidor perante a empresa que vende prancha? É. Tá? Em regra, ele é vulnerável, porque ele é o consumidor. Agora, dentro do processo, se tiver que fazer uma prova sobre a qualidade da prancha, será que esse surfista profissional ele é hipossuficiente? Aí não, porque ele tem condições também de demonstrar que há ou não qualidade naquela prancha lá. Beleza? Então, isso cai em prova sim, essa distinção. A hipossuficiência, ela é sempre processual. A vulnerabilidade ela é anterior. Por ser consumidor, você já é vulnerável. Só será hipossuficiente se dentro do processo for demonstrada esta fraqueza, digamos assim, tá? E aí, o inciso 10 vai equiparar mais ou menos a mesma lógica desses direitos aos serviços públicos em geral, menos importante para a nossa prova, tema importante, mas para a nossa prova de importância um pouquinho menor, tá? E aqui o artigo 7º, que é um artigo do coraçãozinho que cai bastante também, vai dizer o seguinte, ó, os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário,
da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Por essa razão, o rol ele é exemplificativo. Eu tenho esses direitos básicos do consumidor, mas não somente estes. Eu posso ter outros direitos, professor? Posso sim. Exemplo, tem situação que não está regulada no CDC, mas o Código Civil regulamenta. Vale? Vale também, tá? Algum tratado internacional que o Brasil seja signatário garante uma determinada proteção. Vale também? Vale também. Então, repito, o rol do artigo 6º é importante, vai aparecer na tua prova, mas lembre-se que é um rol exemplificativo, porque o próprio artigo 7º vai dizer que esses direitos não são os únicos, que é possível que existam outros direitos ainda, tá? Que venham a favorecer, que venham a beneficiar os consumidores. Belezinha? Tranquilinho? É isso então, fechamos esse bloco aqui, essa aula. Um grande abraço, bons estudos e até mais.